Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast, muito conhecimento, relacionamento e propósito. Calma, João. Começamos, Filipão. Começamos mais um Estamos acelerando Empreendedor. aqui. Seja bem-vindo, galera. Obrigado pela Bem-vindo, sua bem-vindo audiência. todo Já te mundo. convido a se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Muito conteúdo sobre empreendedorismo e negócios aqui para você É verdade. conhecer, né, os mais diversos temas aí, muitos entrevistados bacanas no nosso canal. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E hoje, Filipão, Isso aí. a gente vai conversar com um cara que vai ser difícil ter uma conversa séria, eu acho. Vamos ver. Gente boa, parceirão, tá? Tô muito feliz e muito honrado dele ter aceitado o nosso convite para estar aqui. É uma referência no jornalismo de economia, né? De negócios e tal. Então seja bem-vindo, Carlos Toné, jornalista, marceneiro, fundador do Not Center, maior comentarista político da região. Obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado, João, também por me classificar como o maior comentarista político da região. Isso não é verdade. De todo o Mercosul, não só da região. Ah, entendi. Vai além, né? Vai além. Tu disses que eu não precisava, que eu podia ficar à vontade e tal, então eu vou ficar à vontade. Também já quero informar todo mundo que eu não me preparei nada para essa entrevista. Certo? Então não espere nenhum conteúdo motivacional, nem nada, porque não vai sair nada daqui. Toné, esse teu jeito irreverente é maravilhoso. Ô, Toné, brincadeiras à parte, cara, eu sei, né, a gente sabe da tua jornada enquanto jornalista, né? Brinca que tu é jornalista e marceneiro, até explica pra audiência, por que jornalista e marceneiro, cara? Na verdade é marceneiro e jornalista, Tá. porque eu vou jornalista com 200 faculdades de comunicação, de EAD, a R$300 por mês, tu encontra num monte de lugar. É fácil ser jornalista. Qualquer um, eu sou jornalista. Qualquer um pode ser jornalista. Agora, marceneiro, bicho, procura. Marceneiro é raro, né? Procura um bom marceneiro. Então, assim, é marceneiro e jornalista. Porque ser um marceneiro é muito mais complexo do que ser jornalista. Hoje em dia, então... Não, realmente a galera da atividade manual tá escassa, né? O Felipe que o diga pra chamar mão de obra, né, Felipão? Faz parte do rolê. Ô, Toné, vamos falar do Not Center, cara. Vamos lá, é o teu principal negócio hoje. Sim, o Not Center completa 20 anos agora, em 2025, ele está completando 20 anos. Eu criei ele em 2005, né? Ainda não tínhamos redes sociais na época, não existia o WhatsApp, não existia o Facebook, tinha o Orkut, né? O Orkut e o e-mail, né, na época. Estava começando o Orkut e a realidade era bem diferente, né? E o Not Center ele circulava 100% via e-mail. Uhum. E também era uma grande vitória quando você conseguisse um e-mail, uma lista de e-mail e tal. Era um negócio difícil, né? E o Not Center, quando eu estava no Jornal de Santa Catarina, eu consegui, eu vou usar uma palavra legal, quebrar paradigmas. Boa. Então eu fui o Isso primeiro... é uma mensagem motivacional. É verdade. Tanto que eu tinha um cliente que nós demos, lá em 92, a gente deu software para ele de paradigma. Olha que bacana. Olha só. Em 92 já tínhamos o paradigma. Era 92, isso, que eu batizei o software do cara de paradigma. Palavra ali que os caras gostam de falar. Aí, de 92. Qual foi o paradigma que você quebrou? Não sei. Ninguém sabe o paradigma que vai quebrar, não. Tu tens uma ideia e faz. Então, sim. Às vezes tu quebra o paradigma, às vezes tu quebra a cara, às vezes tu quebra os dois. Certo. Então, na verdade, eu sempre gostei de jornalismo de economia e eu comecei como repórter policial do Jornal de Santa Catarina. Depois eu fui ser assessor de imprensa do CETIL, que era o Biro de Informática de Blumenau, que deu origem a todas essas empresas que estão por aí hoje, Benner, Sênio, Fácil, todas essas empresas WK, os seus proprietários começaram lá no CETIL. E eu do CETIL, eu era repórter policial do Santa e assessor do CETIL. Depois eu consegui, então, eu saí da reportagem policial do Jornal de Santa Catarina para fazer economia. E eu levei para o jornal a proposta porque o Jornal de Santa Catarina e toda a imprensa de Santa Catarina, era proibido você citar nome de empresa.
porque isso poderia configurar propaganda e tal. Então era proibido, assim, se batesse um ônibus na frente da Teca, não podia falar. Não podia falar que era na frente da Não Teca. podia falar, e aquela coisa. Aí eu consegui convencer o pessoal, aliás, naquela época, a revista Exame também estava mudando para fazer matéria de negócios, porque até então, 1990, 91, até esse tempo aí, a Exame só fazia matérias de política econômica, ela não fazia matérias de empresas. Aí eu convenci a direção do jornal de que a gente poderia fazer matérias sobre empresas, entrevistar empresas que fossem clientes, ou até que não fossem clientes, mas que poderiam vir a ser clientes após uma notícia. E aí... Obviamente que com potencial, alguma empresa que tivesse algum resultado, alguma coisa, né? Sim, exatamente, né? Porque também tinha, assim, o jornalismo, os bastidores naquela época era uma grande festa, porque tinha muita gente em emissoras de rádio e jornais tal, que divulgavam o nome da empresa em troca de um jabazinho, digamos assim, né? O cara fazia um acerto com uma loja, tal. Eu conheci um jornalista no Jornal Santa Catarina que ele escrevia contos sobre a cidade, contos policiais, e que ele botava o nome da onde o detetive almoçava em troca almoço, a semana de almoço, né? Então era assim que funcionava. Então o jornal, ele tentava, os veículos todos tentavam controlar a turma nessa base, proibindo dizer o nome de empresa. E aí eu comecei a fazer, então, matérias que começaram a repercutir. Por exemplo, a Catarinense, ela tinha comprado não sei quantos ônibus da Volvo, e ela fez uma página inteira. Aí eu pensei assim, poxa, tem uma página inteira aqui sobre a compra do Volvo. Será que eu não posso ir lá entrevistar o diretor? Era Osmar Lauschewitz. Sim. Podia fazer uma notícia sobre isso. Isso é uma notícia. Aí eu me lembro, fui lá na Catarinense, fiz, a matéria repercutiu um monte, porque ninguém estava acostumado a ter o detalhe de por que a Catarinense comprou, quantas viagens ela fazia por mês, o crescimento dela, essas coisas todas eu perguntava. Eu fazia um checklist lá com umas 10 perguntas e dava uma meia página, uma página inteira. E comecei a fazer isso com várias empresas, né? Comecei a ir na Hering para ver como é que era o departamento de TI da Hering, que era uma coisa interessante. Ô, Toné, tu falou de jabá. Deixa eu fazer o nosso jabá rapidinho, que eu quero continuar ouvindo essa história. Pode ser, não? Sim, claro. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você imaginar, Arte Pro lhe atende para comunicar melhor o seu negócio, né? Então a comunicação visual aí da sua empresa merece ser renovada. E aqui na Arte Pro, na BR 470, em Blumenau, atendendo todo o estado, você pode conhecer a fábrica, pode conhecer o estúdio do Independência Cast. Fica o convite aí para você conhecer um pouquinho mais da Arte Pro. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional, são mais de 9 milhões de cooperados associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente conta com a Sicredi. Muito obrigado, Sicredi, por acreditar e confiar no Empreender Cast. Muito bem, João. Arte Pro e Sicredi, além deles, a Ponsone, espaços que conectam. Ponsone, 34 anos, Blumenau, Rio do Sul. Você que quer fazer uma atualização aí no seu escritório, na sua empresa, comprar uma cadeira nova, mais confortável, uma mesa bonita, nos padrões aí de qualidade, vai lá na Ponsone, com certeza você será bem atendido. A Ponsone sempre antenada em produtos de qualidade nacional e internacional, né, João? É isso aí. É top lá, o atendimento deles é muito bom. Mandar um grande abraço aí pro Rodrigão, meu amigo. E vai lá que você não vai se arrepender, com certeza vai encontrar o que você precisa com preço excelente. Show de bola, pessoal. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu tem que ser na Fernando Construções. Do terreno, a chave na mão, a melhor solução é Fernando Construções. A forma mais barata de você ter a sua casa é construindo ela. E com o Fernando você não se incomoda com a obra. Uma equipe de profissionais altamente qualificado, né, atendendo realmente assim, várias obras simultâneas. O Fernando realmente dá muita segurança, tá atendendo. O Felipe está construindo com ele é membro do nosso clube de negócio, é nosso patrocinador em todos os eventos. A gente confia, acredita muito no Fernando. Obrigado por estar sempre com a gente, Fernando Construções. Isso aí. Além disso, João... Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte, assessoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau e região, litoral de Santa Catarina. Pode confiar no nosso time lá na Conect. E Restaurante Dona Ana do Badenford para o mundo, melhor ambiente de network empresarial na hora do almoço. Esses são os nossos patrocinadores e apoiadores.
Lembrando sempre que no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel, mais de 200 episódios, né, João? Mais de 200 episódios. É muito conteúdo. E a gente tá com a figura aqui, uma pessoa ilustre, o Carlos Toné, que é fundador do Not Center, que estava falando sobre quebra de paradigmas. Sim. Então você começou a Interessantíssimo. falar o nome das empresas, começou a fazer matérias de empresa e conseguiu quebrar aquela preconceito, vamos dizer assim, Um paradigma. Um paradigma. Um preconceito. Não, de fato havia um certo preconceito, eu acho, né? A classe jornalística nunca foi muito fã de empresa, né? Não, isso que era verdade. A quebra de tradição, na verdade, né? Hã? Eles não falavam de marcas e tu quebrou, Não, e começou a também, mostrar. não, e também tinha isso. A empresa não deixava e o pessoal da redação detestava fazer matéria de empresa, né? E... Sabe que o Pedro Machado teve aqui, né? Sim, eu vi. O Pancho também. O Pedro falou que a caderno de economia sempre foi um caderno menosprezado, assim, não era uma coisa... Na tua época, tu quebrou um paradigma, né? Mas ele, quando caiu na economia, tipo assim, o cara não fez o esporte, não fez o policial, vai pra economia. Não sei se era a tua visão na época também. Não, na verdade não. Na minha época, economia e política tinha mais destaque. O cara que ficava na caldeira lá era o esporte e a polícia. Esses caras eram os menos qualificados. O cara menos qualificado, mais toscão, ia para o esporte ou para a polícia, que é um tipo de um limbo lá, fica, né? E tu não consegue, um pântano, e tu não consegue sair daquele pântano. Sim. Tu entra lá e cai lá. A vantagem de você entrar na polícia é que é tão ruim o negócio de fazer, porque o repórter policial ele tem que se virar, porque o delegado ou fala a verdade ou mente, e o ladrão ou fala a verdade ou mente. E os advogados estão no meio, provavelmente eles estão mentindo. Então, quando tu vai fazer uma matéria policial, não é como tu ir lá com o prefeito, sentar na frente, prefeito, e o prefeito, não, nós vamos fazer isso, não. Repórter policial, tu já entra perdido, Sabendo tu entra vendido É. na broca. Tu não sabe se o cara foi preso, se a prisão foi armação, se o cara é inocente, se o delegado plantou a arma, tu não sabe. É complicado. Aí tu tem que te virar, tu vai criando uma casca. Tu vai criando uma Mas é uma casca. boa escola, né? É uma boa escola. Porque tu acaba, né, tendo que te virar para fazer uma matéria e... Quase virar um investigador aí antes de publicar. Não, exatamente. E outra coisa, tu acaba adquirindo uma qualidade essencial para o jornalista e que falta, que é desconfiar. O jornalista ele tem que desconfiar, o jornalista não pode confiar em ninguém. E o que eu vejo assim, é tão bom confiar, né? O cara, o delegado, o vereador fala, o prefeito fala, tu anota todo bonitão, vai fazer a tua matéria, né? Esse cara ali, não. Esse cara tá te usando, pô. Mas aí, então assim, quem vem da reportagem policial sempre vai desconfiar de alguma coisa. Sim. Sempre vai perguntar. Quanto mais o cara fala, não, mas isso, tu vai questionando. O que não acontece com a maioria dos jornalistas que acaba não pegando esse... Eu acho que todo jornalista saiu da faculdade e tinha que passar 6 meses na reportagem policial. Ele tinha que passar no pântano. Então, tinha que passar lá. Aí, não, mas não existe mais reportagem policial. Então, a faculdade, ela que faça um blog policial e manda Deu um jeito. os alunos fazer matéria Vai policial ser todo o dia. trabalho de Exatamente. conclusão de curso, é 6 TCC. meses. Isso, fazer plantão na frente da delegacia. Mas tu começou a fazer as matérias das grandes empresas, então. Isso foi uma inovação na época. Foi, e deu grande repercussão. Eu me lembro que uma vez, por exemplo, eu descobri que aqui para Blumenau estava vindo o Banco de Tóquio. Aí, porra, Banco de Tóquio. Eu fui ver se eu consigo fazer uma matéria. Fui lá, encontrei uma japonesa lá na Rua Presidente Getúlio. Lá, não sei o que, ela disse que precisava falar com uma assessoria em São Paulo. Aí eu mandei para ela umas 10 perguntas. Ela mandou para São Paulo e veio pelo malote. Todas as perguntas respondidas e a foto do presidente. Que delícia. E fiz uma matéria inteira com o Banco de Tóquio. Pô, grande repercussão. Nós conseguimos anúncio do Citibank no Safra. Todo O mundo francês- queria anunciar. O francês e o brasileiro. Tinha ficava na Lloyds Bank. O Lloyds Bank nos levou para Curitiba, ficar no hotel para ir numa palestra. E tinha o Chase Manhattan Bank, tá? O Santa virou um ninho de anunciantes de grandes bancos multinacionais. E eu fui descobrir que Blumenau, na época,
era a cidade do interior do Brasil com o maior número de agências de bancos estrangeiros. E Então- talvez seja por causa dessa matéria. Não, já Antes- estavam ali. já era. A gente é que não tinha prestado atenção. Porque Sabe quando que veio, esse outro dia, quando desculpa, veio o Banco de Tóquio, que eu fiz a matéria do Banco de Tóquio, os outros, peraí, nós também queremos, né? entendi. Então a gente foi, veio o Lloyds, procurou a gente, francês e brasileiro, o Chase Manhattan, o Citi. Outro dia eu descobri que o Banco da China tem uma sede aqui, no Ibiza. Pode ser, hoje... O Banco da China tem uma sede no Ibiza. Aí tu vê, cara, o Banco da China, tipo, ali tem um escritório ali. Por mais digital que seja, ainda tem coisas diferentes. Tem aqui. coisas que os caras fazem, né? XP, tá todo mundo aí, BTG tem aqui, a gente não sabe que tem um BTG aqui, tem um pessoal do BTG, tem um cara, lá no Sim. Steinhoff, você tem um cara do BTG lá. Então, então naquela época tinha isso, era a cidade do interior, fora as capitais, com o maior número de agências de bancos Tu estrangeiros. citou a matéria da Catarinense, né, que foi talvez a primeira. Isso. Tem alguma matéria assim bem marcante que te marcou muito, assim, que tu acha que foi uma virada de chave nessa história do caderno de economia, assim? Eu propus criar o caderno de economia. Eu fiz um projeto, eu apresentei o projeto, era o Pimpão, o superintendente na época, e eu saí da redação do Santa e montei uma equipe, eles me deram mais 2 repórteres, entre eles o Clóvis Reis. Então a gente se mudou para uma sala especialmente para fazer isso aí. E naturalmente que eu pedi um aumento de salário X e também para os meus repórteres. Só que eles não tinham esse dinheiro. Então eu propus manter o meu salário, um pequeno aumento de salário para trabalhar à tarde, que o jornalista fazia 5 horas, eu viria de manhã trabalhar de graça durante uns 3 meses. E se a coisa engrenasse, nós passaríamos a ganhar aquele valor combinado. Então eu convenci 2 repórteres a vir comigo para trabalhar 3 meses de graça de manhã, para a gente fazer um bom produto, ajudar eles nessa questão de venda e tal. E se o faturamento chegasse em X e tal, a gente sabia o preço da tabela, a gente ia ganhar mais. Pô, e deu super certo. Para tu lá de 3 meses... Então, na verdade, a gênese do Note Center já é aí, né? Não, a gênese, o Note Center é o caderno econômico do Jornal de Santa Catarina levado para o online. Digital. Levado para o digital. É isso que eu fiz. Aí nós fazíamos... Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho acadêmico aqui, né? Tu que é um profundo admirador da academia, valoriza o diploma. Muito. Não, eu valorizo o diploma, sim. Sim, Não, eu não tenho diploma. Sou a favor do diploma e acho que todo veículo só deve contratar jornalista diplomado. E eu não tenho diploma. Tá. Eu já penso diversos, mas enfim, respeito, e é isso aí, a gente tem que... Mas assim, interrompendo a entrevista, certo? Porque o convidado sou eu. Fica à então, vontade. O convidado Fica à sempre pode interromper o... Na verdade é o seguinte, eu acho 5 anos de um curso de jornalismo, ou era 5, 4 é muito. Eu resolvi fazer uma época, eu fui morar no centro, porque eu reformei a minha casa, a gente ficou num apartamentinho ali perto do Ibis, por aí no centro. Aí eu resolvi fazer um semestre de jornalismo no Ibis. Pô, eu tinha que fazer próclise, mesóclise, ênclise, separação silábica. Sim. Então, assim... A faculdade traz... Não. O jornalista, ele já tem que entrar no curso de jornalismo sabendo escrever. Ah, eu não sei escrever, então vai aprender. Então vai fazer... Tu não vai pagar uma faculdade para aprender... para fazer prova que tu tem que escrever próclise, mesóclise e ênclise. Isso aí é língua portuguesa de ensino médio. Então, o primeiro ano, assim, como diz o outro, é uma perca de tempo. Uma perca de tempo terrível, né? Porque é a mesma coisa que o contador chegasse no curso de contabilidade e ele ficasse 6 meses fazendo lá provinha de conta de vezes, dividido e tal. Não, o contador já tem que saber. Se ele não sabe, eu não sei fazer a subtração, então vai aprender. Né? Justo. É a faculdade que vai te ensinar. E infelizmente as faculdades em geral são assim, né? Curso de jornalismo, cara, ele tinha que ter 1 ano. É 1 ano, um curso técnico com base e tal, papapá, assim, assado, com técnicas de redação, tá. E aí tu pega e tu te forma aí nesse 1 ano, tá? E aí depois tu vai fazer
Vai fazer uma prática, uma pós, alguma Uma coisa que tu especialização. queira, uma especialização e tal. Mas eu ia te perguntar, porque assim, a galera da academia, do jornalismo, e cara, nem nada pejorativo, né? Mas eles são um pouco radicais no que tange assim do jornalismo versus publicidade. Há uma certa animosidade, né? Tem que tu falasse lá no começo, né? Que o jornalismo não pode publicizar e tal. E, cara, nos dias de hoje, onde cada ser humano virou uma emissora de conteúdo, né? Um emissor de conteúdo, já se confunde essa coisa do jornalismo e publicidade. E eu percebo que na época tu já tinha essa mentalidade do jornalismo como um equipamento de fomento da publicidade. Ali no Caderno da Economia, né? Tanto que vocês foram com uma meta de faturamento. Não, eu saí da redação do jornal Aham. e fui fazer um suplemento econômico do jornal de Santa Catarina, Que tinha um viés publicitário. que ele era totalmente publicitário, totalmente de negócios. Então, aquele suplemento, ele não falava em greve, não falava em política monetária, não criticava o Funaro, nem o Sarney, nada. Nós fazíamos negócios e gerávamos negócios para o Jornal de Santa Catarina. Isso eu deixei bem claro para todo mundo. Aham. Mas tu concorda comigo que hoje em dia se confunde jornalismo e publicidade? Sim, mas veja bem, na época, o que acontecia? O jornalista, até hoje, se bem que hoje nem tanto, o jornalista sempre foi prepotente e arrogante. Se você não é prepotente, nem arrogante, pedante, você não podia ser jornalista. Eu acho que hoje ainda são. Mas na época o jornalista tinha muito mais poder. Sim. Tu vai perguntar se eu sou prepotente e arrogante, mas é claro, senão eu não teria sido jornalista. Não, não Então, ia perguntar. E nós, jornalistas, as pessoas falam muito do ego do publicitário. Não sei se você já... Sim, sim. Então, Marqueteiro, aquele cara que... quem fala do ego do publicitário é porque nunca conheceu um jornalista cujo ego é muito maior que o do publicitário. Nós, jornalistas, quando a gente andava na Rua 15 e vinha um publicitário na nossa direção, na mesma calçada, a gente cruzava a rua. Porque Eram dois egos muito grandes. O publicitário não era digno de pisar. Entendi. O publicitário, para nós, ele não era digno de pisar né? E a gente achava que nós, os jornalistas, todos acham que o jornal funciona por causa dele. Ele é o insubstituível. Ele não lembra que o coitado do publicitário é que está vendendo aquele negócio. Que se não fosse os anunciantes, não fosse não sei o quê. É justamente essa guerra que eu estou trazendo aqui, para a tua visão. Mas a coisa, a fase do jornalismo hoje está tão ruim, mas tão ruim, que hoje o curso, por exemplo, de jornalismo da FURB é jornalismo e publicidade. Os caras ficam juntos. Então, se tinha uma época que a gente se recusava, se você entrava num restaurante e tinha publicitário, a gente ia embora, que ele não era digno da nossa presença. Entendi. Hoje eles estão estudando, fudeu. hoje cagou tudo. Eles estão, o jornalista do alto do seu ego de 220, ele teve que descer igual ao ego do publicitário. Entendeu? Assim, então ele teve que baixar o ego dele para se juntar ao ego do publicitário. Entendi. Então hoje é uma vergonha, assim, é uma coisa triste, ridícula. Realmente ridícula tu ter jornalista trabalhando junto com publicitário, por exemplo, no curso da FURB. É a coisa mais imbecil que poderia acontecer. Por isso que eu digo, jornalista, como é que eu aprendi a jornalista? Como é que o Pedro Machado veio aqui, editor de Economia do Santa, disse que aprendeu comigo. Como é que eu ensinei ele? 4 semanas, um mês, dando tapa na orelha dele, ele aprendeu. Né? Dizendo aos caras aqui, ó, isso aqui tá assim... O que não pode faltar para um jornalista, Toné? É que assim, o jornalista, assim, por exemplo, se nós dois resolvêssemos ser cirurgiões dentistas, eu e tu, coitado do cara que caísse na nossa mão. Porque nem eu e nem tu vamos ter o tato, a segurança, o dom de estudar biologia, tal, anestesia. Não, nós somos de humanas, a gente não ia conseguir fazer aquilo lá. Então as pessoas, elas têm diferentes talentos, né?
e diferentes vocações e tal. Isso aí é matemático, É né? claro, É claro. matemático. Porque se todo mundo quiser ser nutricionista, não vai sobrar ninguém para ser cobrador de ônibus da Blue Mob. Aí o que que acontece? Tá desatualizado, né? Aí o que que acontece? É, o jornalismo, o cara que vai ser jornalista, como por exemplo o Pedro Machado e outros que passaram por mim, o que que acontece? O cara, ele tem sim, uma facilidade de observar, de curiosidade, de desconfiar, de perguntar, de questionar. Então esse cara, ele pode não escrever muito bem quando ele chega. Então o Pedro chegou lá para mim, estava no primeiro semestre de faculdade, ele era o Pedro, ele sabia, mas ele não sabia escrever. Então é muito mais fácil você ensinar ele a escrever, e por outro lado seria muito mais difícil pegar alguém com um excelente texto e fazer ele virar jornalista. Porque senão todo professor de português iria apresentar ao Jornal Nacional, né? E o cara Justo. escreve bem, sabe tudo, sabe próclise, mesóclise e ênclise, que é um negócio complicado. Mas então, digamos que a maior qualidade é essa curiosidade, então, essa. Curiosidade, mas assim, é aquela, digamos assim, é um conjunto de fatores, né? Porque senão... Claro, claro. A curiosidade, a capacidade de se comunicar. Você... alguém pode ter muita curiosidade pequeno de ir lá e abrir o ratinho, né? Arrancar a asinha da borboleta, e esse vai ser um grande biólogo lá, porque Sim. ele ia lá, ele tinha essa curiosidade das plantas e tal, né? Então ele é curioso, ele é questionador, mas entendi, não, mas assim, é algo subjetivo. Então, na parte das artes, das humanas e tal, da música, da literatura e tal, é uma coisa bastante subjetiva, né? Por que que eu, que era marceneiro em Rio do Oeste, marceneiro em Tive Rio lá do na casa da Oeste, tua mãe, inclusive. tive? Fazendo Nós fomos campanha. lá, nós fomos lá levar um. O que que tu comprou? Tu lembra disso? Não. Era um negócio de concreto, uma estátua de concreto. Ah, sim. Aquele dia que a gente foi fazer a Fomos excursão. passear, Fomos Mas o que fazer- que era? Um sapo? O que que era que tu comprou? Não era um sapo. Cogumelo? Não, era uma boneca. Uma boneca? Mas eu não tinha, eu comprei no caminho indo pra lá. Né? Eu parei e disse, vou levar isso pra minha mãe, tá? Aí eu levei de presente pra ela. Verdade. E esqueci o que Mas tu que era marceneiro, resolveu. Por que tu virou jornalista? Pois é. Então, Havia algo em ti que te levou ao jornalismo. eu queria ser jornalista, na verdade. Mas assim também, tu veja bem, o universo, ele conspira a teu favor. E no meu caso não foi nenhuma conspiração, foi um golpe de Estado. Por quê? Porque eu estava lá como marceneiro e desde pequeno, antigamente, meu pai, ele fazia portas, mas hoje em dia você tem esse compensado grosso, né, para fazer a porta. E ele tinha que montar o próprio compensado. E ele colava as portas enormes numa prensa. E para evitar que a cola passasse de uma porta para outra, alguém tinha que botar folhas de jornal no meio de cada porta para que a cola não passasse. E adivinha quem fazia isso? Joe, com 8, 9 anos de idade. Os meus amigos jogando futebol. E tu botando o jornal. 2 vezes por semana eu botando o jornal. E meu pai fazia isso às 5h30, 6 horas, que era para elas colarem durante a noite. Haja jornal, né? Haja jornal. Então, eu ia no ferreiro e comprava jornal em quilo, jornal antigo, em quilo. Como eu não podia sair daí, eu comecei a ler o jornal que estava no chão. E eu tinha 8, 9 anos. Então, eu me tornei amigo de Richard Nixon, Henry Kissinger, Robert McNamara. Eu lia tudo sobre a guerra do Vietnã, Camboja, Laos, não sei o quê, Delfim Neto, Ernesto Gás, Milho Médici, Jair dos Passarinhos. Eu li o Estadão de 2 meses atrás. Eu li os cartoons dos Estados Unidos. Virou informado, uma criança informada. Sim, eu comecei a ler ali, né? Chegava na escola e falou, tu viu lá que Nixon tomou... Caralho. Falava perto das menininhas, que era pra parecer inteligente, né? Isso. Você viu ontem que o Robert McNamara mandou mais 25 mil soldados pro Vietnã, esse negócio não vai dar certo. Tá, e aí por causa disso tu disse que quero virar jornalista. Não, mas veja bem,
Aí um amigo meu, que estava me devendo dinheiro, ele quebrou a perna. Aí eu fui, ele sabia jogar xadrez. Aí eu fui visitar ele numa noite e ele resolveu me ensinar a jogar xadrez. Aí eu convidei um outro amigo para ir aprender a jogar xadrez e no fim nós estávamos indo quase todo dia, 3 amigos indo na casa do meu amigo com a perna quebrada, que estava me devendo dinheiro para jogar xadrez. Um dia eu estou no quarto dele e vejo um monte de jornal em cima do guarda-roupa e era uma coleção inteira de Pasquim. 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 Pasquim era uma revista, assim, né? Era o Pasquim, era um jornal quinzenal que era... Meio revistaria, assim, né? Meio... Não, ele era um jornal de oposição, de combate à ditadura e ele, quase toda semana, ele era apreendido. Sim. E de vez em quando tinha uma endurecida no regime, eles iam lá e prendiam alguém no Pasquim. E tinha o namorado da prima do meu amigo, era médico em Curitiba, estudante de medicina, ele assinava o Pasquim e o DOPS andou correndo atrás da turma e ele trouxe os Pasquins para Rio do Oeste para guardar. Caramba, velho. E eu ficava esperando a minha vez de jogar xadrez e comecei a ler aquele Pasquim, cara. Pô, Pasquim, Jaguar, Ziraldo, Milor, aquela coisa toda, né, cara? Puta, e eu ali com aquele troço na mão só pra mim, uma coleção inteira. Aí eu fiz uma proposta pro meu amigo, mano, tu não paga mais do que tu me deve, me dá esse monte de jornal velho ali. Tu sabe, né? O namorado da prima dele ficou puto. Eu levei umas 3 viagens de bicicleta, cara, carregando aquele monte de Pasquim pra minha casa e li aquele troço todo. E aí, assim, eu tinha 2 vizinhos, o Alceste e o Antônio, cada um deles com uma biblioteca. E aí um dia eles contrataram meu pai para fazer 2 armários de biblioteca para eles, que tinha que ter uma porta com vidro fosco para ninguém pedir livro emprestado. E lá fui eu ajudar meu pai a montar os 2 armários. Eu vi aquele monte de livro, cara. Caramba. Aí eu convenci primeiro o Antônio a me emprestar os livros dele. Então eu li tudo, os Irmãos Grimm, Tarzan, pô, Então, isso aí com 8 anos, 10 anos, 8, 10, 11 anos. Depois eu fui ler os livros do Alceste. O Alceste, ele me deu, eu tenho comigo uma coleção do Shakespeare inteirinha, que ele comprou em 1957. Então eu li Romeu e Julieta, Tempestade, Sonhos de uma Noite de Verão, Cacete 4. O Alceste, ele me dava livros. E ele me deu o Dom Quixote. Disse, ó, Dom Quixote, o Homem de La Mancha, tu vais gostar. Cara, esse é um clássico que eu não li ainda, eu tenho que ler. Muito Dom bom. Quixote tem que ler. Barão de Munchausen, ó, o maior mentiroso do mundo. Aí depois tinha os livros que ele gostava. Ele me empurrou o Automóvel, que era um best-seller dos anos 70. Ele me empurrou as Memórias do Moshe Dayan, cara. Eu tive que ler o Moshe Dayan, aquele general israelense. Li o livro, depois quando eu vou entregar o livro para ele... chato pra caramba, de certo. Não, morre um monte de gente. Não, a batalha do Yom Kippur, aquele negócio, como é que Israel sozinha conseguiu vencer o Egito e a Síria, não sei mais quem lá. E eu li esses livros... Canto do mundo sempre em guerra, né, cara? Confusão, né, cara? Quando eu ia devolver o bicho, cara, e o que tu achou do Moshe Dayan? Não, legal, putz, aquela batalha assim, não. Ele então, te testava, né? Saber sim, se tu leu, né? Não, eu li, então eu tinha esses 2 caras, eu tive os Pasquins, eu tinha um amigo... foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. Eu tinha um amigo que o pai era caminhoneiro e trazia livro de bolso. E eu li mais de 100 livros de bolso. Aqueles faroestezinho, lá. Chuck Manson. Sabe que tu tá falando isso tudo e eu tô pensando que eu também li bastante. Deve ter um pouco a ver com a comunicação, com a veia da comunicação. Exato, né? Exato. Tem a ver, né? E outra coisa, eu tinha um sopro no coração. Não, tenho ainda. E na época, por via das dúvidas, o médico ele me dispensava da educação física. Hoje a gente sabe que eu não precisaria ter sido dispensado. Graças a Deus, ele me dispensou da educação física, que era uma coisa Se tem um erro chata, científico, foi bom, foi esse. E ninguém gostava de fazer educação física. Então, para eu não ficar de boa, as freiras, que meio que de castigo, me botavam na biblioteca. O que o Joe fazia? Lia. Tesouros da Juventude, A Cigarra, um monte de revistas que tinham lá arquivados. Era 2 vezes por semana, 1 hora de castigo, entre aspas, na biblioteca, que era a coisa que eu mais gostava, né? Eu lia tudo, Caçadas de Pedrinho. E como é que tu chegou no Santa, cara? Foi o teu primeiro emprego, não? Bom, então voltando lá, quando o Jornal de Santa Catarina foi lançado, eu já estava craque no Estadão. Eu já era amigo íntimo do Robert McNamara
Richard Nixon, essa turma toda Ele ali. já estava próximo dos caras. Tava todo ali, Laudo Natel, governador de São Paulo, Paulo Maluf, essas coisas todas, Antônio Carlos Magalhães. Na tua cabeça já estava... Não, os carinhos da ditadura era tudo meu amigo. Eu nem sabia que tinha ditadura. Eu não sabia lá, não. Sigiac Uec, ministro das Minas e Energias. Eu conhecia todo mundo. Aí eu tava lá um dia e o Santa foi lançado, né? Que era da TV Coligadas. Tinha propaganda na TV Coligadas, do Jornal de Santa Catarina. E começou o número 1 do Jornal de Santa Catarina. Um belo dia eu vou comprar jornal usado. Quando eu chego lá, que eu vou botar as folhas, quem estava lá no meio? O número 1 do Jornal de Santa Catarina, antigo, já um mês atrás. O número 1, número 3, número 4. Eu comecei a ler aquele Jornal de Santa Catarina. E assim, eu estava tão impregnado do conteúdo, alto conteúdo do Estadão, que eram textos traduzidos do New York Times, reportagens de página inteira do New York Times, sei o quê. E tudo que eu lia, que eu olhei o texto do Santa Catarina, era uma coisa muito triste, cara. Mal feito, mal diagramado, torto, com as coisas mal colocadinhas, meio a modelagem, né, cara? Ele já tinha um... Eu já tinha. Outro nível, né? Eu já, cara, eu tava lendo textos do New York Times, cara, ninguém pode. Eu já tinha lido Shakespeare. Sim. Aí eu peguei o primeiro exemplar, eu me lembro que eu guardei do lado, fui na cozinha, minha mãe estava lá cozinhando lá, eu cheguei, mãe, ó, isso aqui, tá vendo? É o Jornal de Santa Catarina, que é feito lá em Blumenau. Mãe, isso aqui eu sei fazer. Se me derem para escrever o que esse pessoal escreve, eu sei escrever. Ela falou, ah, que bom, meu filho, agora vai lá, pega mais um pouco de lenha para colocar aqui no fogo. Nem aí. Não deu bola. Quem é que vai dar bola? E aí depois... Mas na tua cabeça já tinha, isso aqui eu sei fazer. Pô, né? Mas isso foi em 1972, 73, por aí, tá? E eu vim no Jornal de Santa Catarina com 21 anos em 1982. Porque na época tinha um vereador em Blumenau chamado Jair Girardi, que ele era de Rio do Oeste. E ele era candidato a deputado estadual e foi pedir voto lá em casa, em Rio do Oeste. E aí, a minha mãe me chamou lá na oficina e disse, ó, tá aqui o Jair, tá o Jair prometendo coisa para todo mundo, ele me prometeu um emprego. Se eu quisesse, se eu passasse, se ele fosse eleito deputado, ele me arrumaria um emprego em Blumenau. E me deu um cartão, porque eu estava fazendo faculdade, eu fazia faculdade de administração em Rio do Sul. Aí ele me deu um cartão para eu procurar ele lá. Eu procurei ele, porque ele tinha um escritório de contabilidade e ele conhecia contadores, então eu poderia trabalhar no escritório de contabilidade. Só que quando eu cheguei para ele, eu perguntei se ele não conhecia ninguém que trabalhasse no Jornal de Santa Catarina. Porque eu achava que eu precisava dar um jeito de entrar no jornal e fazer um teste. Aí ele achou que era uma grande ideia. Ele falou assim, o Jornal de Santa Catarina, toda quinta-feira eles fazem um classificado, um emprego. Tu vai lá na quarta-feira e tu vai lá e tu lê os classificados antes, e daí tu já sabe da vaga de emprego. Então essa foi a estratégia traçada por Jair Girardi. E ele era muito amigo do Danilo Gomes, que era o editor. E aí tu ficava lá esperando? Não, aí eu peguei o cartão do Jair, ele escreveu uma mensagem atrás para o Danilo. Eu cheguei na recepção do Jornal de Santa Catarina, todo nervosão e tal. Dei um cartão, né, tinha um monte de gente lá, sentado na recepção. Dei um cartão para a moça e disse, o vereador Jair Girardi me mandou aqui, ele é amigo do Danilo. Aí a guria chamou o boy lá, o boy levou, veio o Danilo em pessoa, o cartãozinho na mão. Quem aqui é o amigo do Jair Girardi? Eu falei, amigo do Jair Girardi é meu amigo. Daí foi. Aí entrasse. Eu entrei, daí ele falou, o que tu sabe fazer? Eu falei, nada. O famoso QI, né? Eu falei, não, mas tu sabes o que tu quer fazer? Não, eu quero fazer um teste, não sei o quê. Qual é a tua experiência? Nenhuma. O que tu sabe fazer? Nada. Tu só tens que me dar uma pauta para eu fazer. E eu já usava essas expressões, pauta, matéria, eu já sabia o que estava lá. Eu preciso de uma pauta, você me dá alguma coisa para eu escrever, alguma matéria, eu faço, tu olha, se ficou boa, tá boa, se não tá boa, eu vou embora. Ele disse, tá bom, é isso que tu quer? Tá bom. Então amanhã, tu vai fazer uma matéria sobre vendas de inverno na Rua 15. Já era economia. Já era economia.
E de maneira totalmente irresponsável, ele pegou lá uma prancheta, ou não sei se ele pegou a prancheta, eu comprei a prancheta, e me deu laudas do jornal. Essas laudas do jornal tinham o nome do jornal na lauda. Então, qualquer lugar que eu entrasse, tinha o nome do jornal lá. A puta irresponsabilidade. Eu podia levar cueca, meia, embora em troca de matéria. Aí, eu na minha cabeça, eu separei, eu falei, eu vou em várias lojas. Eu fui em 3 lojas que eu considerei classe A. Primeiro eu andei a Rua 15 e ida e volta para ver as lojas mais chiques. Depois classe B e depois aquele pessoal do sacolão, classe C. Entrevistei 3 lojas que eu considerei A, 3B, 3C. Isso em 82, saindo da marcenaria. De tanto que eu tinha lido no Estadão, Exame, o meu vizinho lá, o Acesso, ele assinava E Exame. só com base na leitura, tu não Só tinha com base na perguntado leitura. pra ninguém como é que eu faço. Isso, porque o meu vizinho Alceste, além de ele ter toda a biblioteca, ele assinava a revista Exame e assinava uma revista chamada Supermercado Moderno. Quem é que em Rio do Oeste vai querer ler um troço chamado Supermercado Moderno? Joe. Aí eu fui, entrevistei as pessoas, fiz a matéria, ainda digitei, dactilografei, numa maquininha de escrever que eu tinha, dactilografei uma tabela onde eu colocava X% de crescimento em relação ao ano passado e tal, não sei o que, eu entreguei pro cara. O cara pega, olha e fala assim, olha, tá bom, falta alguma coisa, tá, aquela coisa toda, mas eu acho que dá para começar, da quinta-feira que vem tu vem para cá. Eu descobriria, 6 meses depois fazendo uma pesquisa, que ele simplesmente pegou aquela matéria e publicou no outro dia no Jornal Santa Catarina. De maneira totalmente irresponsável. E era assim que as coisas funcionavam. O cara pegou Mas sem acreditar o jornalista ou... Nada, pegou e publicou. Não tinha nome, naquela época ninguém assinava a matéria. Tava muita, era, sabe, tinha... Então, Briga de ego. briga de ego. O editor não deixava botar o nome da matéria, que era o Luiz Soares. Ele não deixava botar o nome de ninguém. Ah, Luiz Antônio Soares, pô. Só o Pai dele. do Duca. Isso, ele não deixava botar o nome. Ele não deixava assinar a matéria. Então, ele publicou. Olha a irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Você pega um cara que eles nunca viram na vida, era assim que funcionava. Se eu escrevesse qualquer coisa lá... Desde que tivesse bonito. O jornal ia pro estouro, mas não foi. Eu fiz tudo certinho. Mas aí, cara, como eu fiquei em dúvida se valia a pena voltar e não sei o quê, e decidi, na minha cabeça, eu construí uma imagem negativa da reação dele e decidi que eu não voltaria para cá, que eu não viria. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Falei para os meus amigos todos, o cara não gostou, então acho que eu não sei escrever... Eu não vou ser marceneiro aqui, vou casar, vou ter 4 Sério filhos. mesmo? Sim. Deu na quinta-feira, 8, 9, 10 horas, meio-dia. Eu tô almoçando, o meu vizinho do lado, Sérgio, chega para mim e fala, olha, o pai tá indo para Blumenau comprar pintos de um dia e ele quer que eu vá junto, mas eu não quero ir. E esses pintos de um dia ficam ao lado do Jornal de Santa Catarina. Como tu falou que tu tinhas que ir lá na quinta-feira, se tu quiser ir, aí eu vou. Porque daí nós vamos nós dois, tal. Porque eu com o pai sozinho, eu não quero, que é longe, não sei o quê. Eu falei, larguei o prato de queijo frito lá, botei uma camisa, lavei a cara, tal, e viemos para Blumenau. Se não fosse os pintos de um não dia... fosse os pintos de um dia... Ele estaciona ao lado do Jornal de Santa Catarina, aquele negócio dos arcos, né? Uhum. Tem um negócio, tem um supermercado do lado depois, que virou supermercado, bem na frente do Senai. Ele foi comprar os pintos e eu e o meu amigo entramos no Jornal de Santa Catarina. E aí eu fui contratado aí, nessa. E aí tu chegou lá e o cara confirmou a contratação. Confirmou a contratação. Não, confirmou a contratação, não. Quando ele me viu, ele quase teve umas 5. Ele esqueceu. Aí quando ele me viu, ele... Aí eu cheguei na frente dele, eu e o Sérgio, né? Ele, pois é. Aí, pá, abriu a porta, entrou o editor de polícia. Assim. Aí tu caiu no pântano. Aí eu caí no pântano. Ele, Reinaldo, tu tava pedindo um repórter? Tava. Olha aqui, ó. Achamos. Vai pro pântano, cara. Ele, pá, vem aqui. E aí foi que eu comecei. O meu grande ensinamento que a vida me deu com tudo isso, de eu não querer ter, de eu ter toda a base de leitura
que eu tive, né, por acaso, que caiu no meu colo, os pasquins, cara. Os pasquins foram, o cara ia ser preso em Curitiba, com medo de ser preso em Curitiba, ele manda os pasquins para Rio do Oeste, certo? Porque tava pegando a prima do teu amigo. Não vamos falar em Deus, mas vamos falar do destino. Meu Deus, cara. Ele disse, eu vou quebrar a perna do amigo dele, primeiro eu vou mandar o DOPS atrás do carinha lá em Curitiba. Aí eu vou mandar o cara botar os jornais em Rio do Oeste. Agora ele não foi lá, vou quebrar a perna do amigo dele. Quebrou a perna do amigo. Pra tu ir lá. Causou um acidente. Na frente da cancha de bote do Raulino, que nós tomamos cerveja. Na frente da cancha de bote, o Vlad, coitado, foi atropelado. Se não fosse atropelado, tu não ia na casa dele. Não. E não ia vários dias para aprender a jogar xadrez, né? E foi feito tudo isso. Ah, mas esse ente, essa energia deve ter pensado, mas filho da puta, eu dei leitura para esse cara, dei um sopro no coração, que não tem problema, ele não precisava ser dispensado, mas o médico, eu fiz o médico se cagar de medo, deixei esse filho da puta 4, 5 anos da vida dele na biblioteca lendo. O cara leu Caçadas de Pedrinho, Reinações de Narizinho, leu tudo aquele troço lá, né? O cara leu um monte de coisa. Tesouros da Juventude. Fiz tudo isso. Arrumei uma entrevista para ele. Ele não vai. Peraí, vou mandar o cara comprar pinto e vou mandar o filho dele lá chamar ele. Não é por acaso, não pode ser por acaso. Então o meu grande lema é assim: você pode desistir dos seus sonhos, mas talvez os seus sonhos não desistam de você. Então isso é que eu sempre costumo dizer. Então, assim, eu sou merecedor de ter saído de Rio do Oeste, de uma marcenaria, para vir para cá. Blá, blá, blá. Provavelmente sim, provavelmente não. Mas o meu esforço para que isso acontecesse, onde está? Né? Então, aqui falando... Nós somos, de alguma maneira, fruto do destino, assim, né? De alguma maneira, o universo vai nos levando, né? Isso... É o que eu digo assim... Sabe que eu acredito em Deus, né? Então, para mim, nada é por acaso. Eu não consigo acreditar em Deus, porque entre as muitas coisas que eu fiz, eu li a Bíblia toda. Então, após ler a Bíblia toda, após estudar em colégio de padre, e depois de ouvir os padres, porque os padres, minha gente, o padre católico, ninguém presta atenção no que ele fala. Lá vem. Ninguém presta atenção no que o padre fala e ninguém conversa com o padre. Eu conversava. Então, o que o padre diz? Ele estuda teologia, filosofia, psicologia, ele estuda em latim, ele estuda tudo. Ele estuda todo o comportamento humano, ele faz um estudo violentíssimo. É fato. Aí ele vai chegar à conclusão lógica de que Deus não existe. Discorda. Não. Mas respeito. Não. Ele chega a essa... Quer dizer, respeito não, discorda. Pera aí. Quando ele foi colocado à prova de tudo que demonstra que Deus não existe, ele se apega a um negócio chamado fé. E a partir desse momento, nada o demove da fé. Nem o fato de ele ter estudado o suficiente para ver que aquilo tem contradições, que aquilo não sei o quê. Então aí é que está a beleza da coisa. Fact, a fé. A partir do momento que tu te apega à tua fé, então nada do que vier... Se disserem para ti que o sudário é falso, não sei o quê. Não, porque agora o bebê de proveta provou que o homem pode inseminar uma, né? A gente aprendeu que quem criava a vida era Deus. Agora a gente sabe que se tu for ali no genoma, os caras vão engravidar uma mulher, né? Com um banco de sêmen, tá? Então, então não é mais Deus, mas tu vais mantendo a fé. Não, mas assim, ó, eu não vou entrar em polêmica, porque também não sou teólogo para defender a minha fé, mas eu tenho fé, e eu sou católico, praticante, eu vou à missa e tal. Mas para mim, e aí, eu acho que o teu caminho intelectual vai te levar à fé em algum momento. Para mim isso é claro, porque é inevitável, né? O homem que nem tu, que eu sei que é metido filósofo também, que gosta de conhecimento, eu também busco bastante conhecimento nesse caminho, sou bem mais jovem que tu, li muito menos que tu, com certeza, mas sou um cara metido a filósofo, assim. A intelectualidade, ela inevitavelmente te leva à fé, porque a outra opção é a loucura. E aí é o homem sábio admitir-se louco ou virar louco Bom, enfim, muitos morreram loucos, né?
Muitos morreram Tá loucos. dizendo que eu vou ficar louco. É. Ou Não, já ou, sou. ou é ou é uma ou outra. Não tem outro caminho. Mas tu já admitiu aí alguma energia. Mas eu Não, concordo. não, é que eu digo. Eu concordo que o ato de fé, ele é necessário. Não, pra acreditar. eu acredito que haja alguma transcendentalidade e Isso. acredito no poder da mente. É perceptível. Eu acredito no poder da mente das pessoas e tal. E assim, na verdade, se eu for pensar bem, se eu quiser ser bem honesto comigo, muitas dessas coisas eu meio que pensei, e se acontecesse isso? Né? E acabou, aconteceu. Então, assim, a coisa Ó, é... Deus existe, ele não tá de sacanagem, tá? E ele gosta bastante de ti. Não. Isso Por não... vários motivos. Não. Por ter te tornado jornalista, mesmo sem a tua vontade, por ter te casado com a albanesa, por ter te dado filhos maravilhosos. São vários motivos. Mas Deus, não, aí não dá, porque ele teria que, se ele gostou de mim, primeiro que ele devia gostar todo mundo, né? Senhor, tem muitos filhos, ele tem que gostar de todos os filhos igualmente. Então o cara, Mas o palestino que tomou uma bomba ontem de Israel, há males que vem pra bem. ele não tem culpa. A gente só consegue fazer julgamentos. O Tu, como bom Viet- jornalista, o Vietcong, como um bom jornalista que é, a gente só consegue fazer julgamentos e atos isolados o cara que apanhou do Tem- Trump. O tem Trump bateu nos caras, Matheus. só tendo acesso a big picture. Então, aquilo que a gente julga mal pode ser bom. Tu concorda comigo? Eu digo pra você que A gente tá no debate teológico aqui. eu concordo contigo que por que não? É, exatamente. Certo? Por que o cara que perdeu a perna, uma mina, né, na Pode ter Tanzânia, sido algo bom. Pode ter sido. A gente só consegue fazer uma leitura se a gente tiver análise macro da situação. É uma análise macro da situação. Minha filha, por exemplo, quando eu chego para ela e digo chocolate hoje não, ela chora. Mas eu tô fazendo um meio para ela. Para ela aquilo é mal, mas no fundo tem um porquê positivo. Né? Assim como quando teu amigo quebrou a perna. Para ele foi ruim pra caramba, mas se não fosse ele, tu não era jornalista, cara. Bom, mas acontece o seguinte, vai lá perguntar para ele se ele ficou feliz com aquilo. E o que ele vai dizer para A Deus? felicidade, o sentimento é muito subjetivo. Agora, digamos que Deus descesse e chamasse nós dois, Deus e o Vladimir. Vlad, Porra, cara. Tonete, o Vlad, eu fiz tu quebrar a perna para que o Tonete fosse jornalista. O Vlad ia olhar pra ele assim, ó, puta, e eu, cara? E eu? O Vlad virou o quê? Eu não sou teu filho? E o Vlad Sou virou teu o quê? filho, ele tá lá. Tá lá em Rio Leste. Tá lá. Então, o Vlad teria todo o direito de ficar assim, senhor, o senhor me permite? Igual Alexandre na frente. Igual, ele ia fazer igual o Aldo lá na frente do Alexandre, mas o senhor me permitiria? Nós vamos sair de. Nós não vamos sair de. Nós não vamos sair de religião para política. Não. Nós vamos longe, né? Não, mas veja bem, Mas o que eu quero dizer, aqui, ó, nesse espaço de empreendedorismo, você pode, o que eu sempre digo é o seguinte, por isso que eu sou um palestrante desmotivacional, porque às vezes não adianta o network, o pós na MBA, o gestão, não sei o que, às vezes não adianta nada. Às vezes não serve de nada. Às vezes não vai servir de absolutamente nada. Eu conheço um rapaz que ele começou como office boy de uma empresa de informática. Primeiro dia ele saiu para fazer pagamento, caiu no conto do bilhete. Voltou e foi demitido. Porque gastou o dinheiro. Foi demitido. Aí quando ele estava sendo demitido, que o chefe saiu, aí ele falou assim, mas eu não vim aqui para ser office boy. Não me interessa ser office boy, eu vim aqui porque isso aqui é uma empresa de informática. Quê? Não, eu vim aqui porque isso aqui é uma empresa de informática. Ah, é? Então fazer o seguinte, então tu vai lá, fala com a fulano, tu vai ficar uma semana fazendo aquilo lá. Se tu conseguir fazer, tu fica. O cara hoje é diretor de uma grande empresa. E começou assim. Se não tivesse caído no conto do bilhete. Se ele não tivesse caído no conto do bilhete, se ele não tivesse tido a petulância de, ao ser demitido, dizer, eu não queria mesmo, porque eu não quero ser boy. Ele, olha... Não se tornaria um diretor. Quantos processos de evolução de carreira ele cortou, né? Ao ser demitido e ao dizer que não, eu não quero esse emprego aqui. Não, fica tranquilo, não estou preocupado, eu vim aqui porque sou uma empresa de informática
E eu queria começar como boy para depois pegar, porque eu quero fazer informática. Aí o cara falou, isso que tu quer? Isso, rapaz. Então o cara hoje é diretor, né? De uma grande empresa. No fim, nada é por acaso. Como eu te digo, você tem que ter uma vida saudável, fazer exercício, beber pouco, com moderação, tal, se cuidar. O que não impede de que você vá ter um AVC, qualquer hora, certo? Mas se você ficar se empanturrando, comendo torresmo, bebendo o dia inteiro e ficar sedentário, A probabilidade. a probabilidade é maior. Então, o que eu digo, quando você faz essas coisas da network e tal, e não sei o que, e pá, e uma pós, e não sei o que, isso pode te levar para algum lugar? Pode. Mas se você olhar o meu caso, eu não fiz nada e fui. E eu conheço pessoas ótimas que fizeram pós, que foram para os Estados Unidos. O Cícero, que tu conhece, ele foi ser representante comercial da Cast no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, formado em marketing, tá? Tu conhece a história dele. Ele foi lá, quando ele foi aprovado no programa de trainee da Cast, eu falei, tu vai para Caxias, tu vai se dar muito mal lá, porque tu vai ter que morar sozinho, lavar a tua roupa, sem pai nem mãe, longe. Tu vais aprender a te virar sozinho e tu vais aprender a vender. E daqui a um ano tu volta para cá, né, para seguir a tua carreira aqui e tal. Ele foi lá em 8, 9 meses, ele já estava ganhando mais de 2 dígitos, porque representante comercial ganha bastante dinheiro. Representante comercial ganha bastante dinheiro. Ninguém está vendo o representante comercial, ninguém chama o representante comercial para falar aqui sobre técnica, overprice e margem e não sei o quê. Já trouxe a mancha, sazonalidade, né? E técnica de venda, né? Assim, é um jogo de gato e rato, assim, da hora que tu tem que chegar na loja, na sexta-feira de tarde, para que a dona gaste tudo que sobrou de dinheiro do mês dela que ela precisa comprar contigo e não para o cara que vai vir uma hora depois. Toda uma técnica de venda aí. E o melhor amigo dele, ele conheceu sentadinho numa sala, na recepção de uma loja, esperando para ser atendido os dois. E esse rapaz, ele vendia 2 produtos, tá? De 2 empresas, uma de São Bento do Sul e uma aqui de Blumenau, que eram produtos complementares. Ficou amigão do cara. O cara tinha pós-graduação e o cara ficou 2 anos estudando nos Estados Unidos, especializado em consultoria financeira e de gestão de empresas. Cara muito preparado. Voltou para o Brasil, não conseguia evoluir, não conseguia ganhar o dinheiro que achava que ia ganhar e tal. A mãe dele era vendedora de uma loja de roupa, de cama, mesa e banho e tal. Um dia o representante da empresa lá de São Bento, que vendia toalhas, disse, tô indo embora, não vou mais trabalhar com isso. Ela falou assim, eu conheço tudo de toalha. Me apresenta lá para tua empresa, mais, para eu ser representante. Aí o cara, não, beleza, vou fazer. A moça, a mulher, mãe desse rapaz, foi contratada para ser representante, começou a ganhar dinheiro, chamou o filho e disse, filho, não dou mais conta sozinho. Toca para mim. Não, vamos tocar aí tu aqui. Hoje o rapaz está ganhando muito bem, porque ele tem umas 3 marcas top, com as quais eles trabalham no Rio Grande do Sul, tá? E ele, tudo aquilo que ele estudou nos Estados Unidos, de finanças, de várias coisas lá, aquilo ele não conseguiu chegar no Brasil e vender consultoria e se tornar alguém nessa... Virou representante. Virou representante, tá feliz. O estudo acaba contribuindo, claro. Contribui. Porque tu tem que ter diálogo com o teu cliente. Sim, sim. Só que aquilo que ele sempre falava pro meu filho, né? Hoje eu sou um representante, cara. Eu sou um carregador de pastinha e tirador de pedido. Mas tu vai lá, vê quanto ele tá ganhando. Vê quanto ele tá ganhando. Quantos imóveis ele já financiou, que ele comprou, que ele... E, cara, toda profissão é digna, ainda mais se bota dinheiro no bolso, né? Exatamente. Faz parte do jogo. Então, evoluir é bacana, tá, não sei o que, mas depende, tem muita coisa que depende do contexto.
E esse contexto é algo muito subjetivo, cara. É muito subjetivo esse contexto. Então, quando eu olho assim o meu caso, se você que quer empreender, que está empreendendo, quer que eu diga alguma coisa de lição, a lição é, de novo, você pode até desistir dos teus sonhos, mas talvez os seus sonhos não desistam de você. E você pode correr atrás dos teus sonhos e os teus sonhos podem dizer, puta, lá vem ele. E também eu dou uma dica aqui, né? Fique atento aos detalhes ao redor de você e daquilo que acontece com você, para não precisar, né? Para que não precise de alguém que precise comprar pinto de um dia, para te levar em direção do teu sonho. Exatamente. Para que tu possa perceber antes e acreditar, né, Toné? Porque talvez. Bom, pode ser que sim e pode ser que não. Né? Que talvez. Aí, o que eu faço agora, meu amigo? Eu ponho no Tesouro Selic 27 ou eu ponho no Tesouro IPCA mais 29? Se você acha que a inflação vai subir, então você põe nesse aqui, no Seliquinho aqui, que vai ser bacana. Se tu acha que vai descer. Se acha que a inflação vai descer, aí você põe faz no o pré-fixado. Fixado que ele vai estar te dando o IPCA. Hoje ele está te dando quase 8%. Limpinho. Já teve mais até. Já teve mais, mas ainda tá bom, ok? E aí, meu amigo, o que você vai fazer diante disso? O que o seu assessor de investimento vai dizer para você? Ele não sabe, nem você. Fazer uma escolha, né? E nem, então você pode fazer, ó, se você tiver 100 mil, põe 50 cada um, você pode fazer alguma coisa, né? Porque o teu assessor de investimento não pode garantir que a inflação vai cair, apesar de você subir. e ele acharem que vai. A gente tem esperança, né? E também a gente viu agora um levantamento aí que todas as previsões nos últimos 10 anos dos analistas financeiros, do tal mercado, eles erraram mais de 90%. Né? Eles erraram mais de 90% das previsões. E aí essa turma que está fazendo um monte de vídeo no YouTube dizendo o seguinte, que tu tem que fazer. Não invista no IPCA mais. Compre Bitcoin. Não sei o quê. Aí tem outro que diz assim, não, agora você... Selic 27 e não sei o quê. E papapá. Agora é a vez do fundo imobiliário. Ô, Toné, antes de eu chamar os patrocinadores... Se é que vai sobrar algum depois. Como é que tá... Não, pô. Como é que tá o Node Center, cara? Como é que vocês estão... Como é que tá o teu trabalho lá? Sim, o trabalho segue, né? A gente atualiza ele diariamente, manda news e tal. E o Node Center é um jornal assim que ele... O nosso leitor é um cara velho. Então ele é um cara de 35, 40 anos a mais. Esse cara, ele já está consolidado na vida. Esse cara, ele dirige uma empresa, ele é superintendente, ele é supervisor, ele é diretor. Esse cara, ele, a maior parte, lê no computador, não lê no celular, porque ele está lendo no expediente, né? Esse cara, ele não curte, não compartilha e não comenta, porque o nome dele vale alguma coisa, né? Porque se ele comentar alguma coisa em algum lugar, e ele é o gerente de um banco, ele é o supervisor... Pode dar um... alguém vai dizer aqui, peraí, mas presidente, o seu diretor curtiu aqui a notícia do concorrente, do meu concorrente, nós somos seus fornecedores, então o cara não faz nada. Lê quietinho. Ele não vai compartilhar, não vai comentar, não vai dar engajamento, né? Então o Node Center, ele funciona a partir da percepção de que o anunciante tem, de que aquela notícia foi vista, de que a imagem dele, de que o logo dele apareceu, de que alguém clicou naquele banner para conhecer a empresa dele. E isso é feito por quem está interessado. Então não tem ninguém caçando alguém a laços. Entendeu? Esses dias me ligou um cara de uma empresa de não sei do que, de plásticos, microplásticos, tal, que é utilizado em não sei o que eu não lembro, que era uma matéria bem, que a gente publicou, que era uma matéria bem específica. Sim. Dizendo que eles tinham tido um feedback interessante de várias pessoas, e eles queriam saber quanto tinha dado de engajamento e de alcance. Eu falei para ele, nenhum. Eu não tenho nada disso para te mostrar. Porque o teu assunto é um assunto muito específico, ele é espinhoso. Quem é que vai se dar ao trabalho de clicar no link da aplicação de microplástico na textura não sei do quê?
É quem né? entende do assunto. Exatamente. Então a tua notícia, ela teve 960 cliques. Pessoas que clicaram nela. Agora, tu está dizendo que algumas pessoas comentaram, que chegou alguns comentários, esses caras não vão curtir. Esses caras não vão dar joinha. Esses caras não vão comentar. Eles não vão compartilhar, engajar. Eles vão dar um print e mandar pelo WhatsApp. Ninguém quer se comprometer. Esse cara, o leitor do Noticente, não quer saber disso. Ele é low profile. É o teu público. E eu concordo com essa visão. Mas se gera resultado pro teu cliente, é o que importa, né? Sim. Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho, Filipão. Bora lá, João. Você tá aí com a gente até agora, já sabe, né? A Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master. Letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, tudo que tu precisar para comunicar bem o seu negócio, comunicação visual. Fica aqui na BR-470, o estúdio do Empreender CCast fica junto aqui com a Arte Pro. Você pode visitar a Arte Pro e o Empreender CCast aqui. E quiser comunicar o seu negócio, renovar a sua comunicação visual, entre em contato com a Arte Pro, dentro de toda Santa Catarina, aqui da BR-470 em Blumenau. Boa. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de cooperados associados, além de 3 mil agências, cara. Quase 3 mil agências no Brasil inteiro, tá? Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta na Sicredi. A gente conta com a Sicredi. A Sicredi é grande parceiro nosso e acredita muito no ecossistema empresarial aqui do Vale Europeu, de toda Santa Catarina. Vale a pena você conhecer essa grande instituição financeira que faz um trabalho primoroso em atendimento ao empreendedor. Muito bom, João. Ponsone, espaços que conectam. Ponsone em Blumenau, Rio do Sul, 34 anos no mercado. Você então que quer atualizar o seu escritório aí, tá meio abandonado, tá feinho, né, Fê? Às vezes tá meio desorganizado, né? Tem que comprar na Ponsone, que a Ponsone tem muita coisa legal. Preços especiais também, né? Se você chegar lá e falar que assistiu o nosso podcast, viu, Ponsone, vai lá e diz, ó, escutei lá que o Felipe e o João falaram que vocês vão fazer um preço especial. Pode ir lá que com certeza o Rodrigão e a turma toda vai super atender você, né? Móveis de escritório, mesa e tudo mais. Vai lá que com certeza você vai ser bem atendido, beleza? Show de bola. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão, né? Do lote a chave na mão, melhor solução é a Fernando Construções. São mais de 300 projetos entregues. Fernando é membro do nosso clube de negócios, constrói todos os condomínios fechados em Blumenau. Você que é empreendedor, foque no seu negócio, foque em ganhar dinheiro e contrate alguém especializado em obra, assim você não vai se incomodar. Atualizações diárias do seu WhatsApp, né, Filipão? É isso aí. O Felipe está construindo com ele, recebe diariamente. Sem contar que o melhor acabamento e qualidade com o time do Fernando, não tenho dúvida, você vai ser muito bem atendido. São várias obras já entregues, várias em andamento, casa na planta, enfim, muitas oportunidades na mão para você ser bem atendido pela Fernando Construções. Muito Boa. obrigado pelo patrocínio. E o apoio, João? Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, todos os dias divulgando nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau e região. Meu time está à disposição lá na Conect. Restaurante Dona Ana, melhor ambiente para network empresarial na hora do almoço, aqui do ladinho da BR-470. Esses são os nossos apoiadores. Obrigado a cada um de vocês que está com a gente até agora. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está com Carlos Toné, essa figura ilustre da comunicação e do jornalismo e da marcenaria blumenauense. Bom, história bacana. Manda braba aí, Filipão. Então, né, a gente tá gravando aí, conversando com empreendedores, né, conhecer um pouquinho do negócio, já mais de 200 episódios gravados. O que tu acha desse trabalho que a gente traz aqui? Histórias e conversa com empresários? Qual é a tua visão sobre isso que a gente está fazendo aqui? Eu acho interessante. Eu fui sócio fundador do Bluesoft e lá em 92 nós já pensávamos nisso e fazíamos isso de uma certa maneira lá, reunindo o pessoal de informática. A gente criou alguns programas ao longo de 92 para cá, quando começou o Bluesoft aqui, deu 30 anos, né? 30 e pouco. Então a gente teve vários programas no Bluesoft, que um era segunda, terça, alguma coisa assim, que a gente fazia uma reunião de empresários em algum restaurante, sempre, né, levando assim uns 20 a 30 participantes. Me lembro que teve no Moitas, lá no centro também. Fazíamos inclusive com empresários de Joinville que vinham para cá. E depois nós participávamos desses encontros. Eu me lembro chegamos aí no Yacht Club, lá em Joinville. Aqui nós reservamos metade do chinês para trazer uns empresários de Joinville para conversar com a turma daqui. É uma coisa assim que é muito interessante, porque é quase certo que você vai colher alguma coisa.
desse tipo de relacionamento que vocês estão fazendo, de clube de membros, né? Clube de negócio, né? Clube de negócios e tal. É grande a possibilidade de ter um negócio, de encontrar um cliente, de você tá tomando um café, e aí, com quem tu tá fazendo isso? Não, tô fazendo aquele cara lá, ele tem aquela solução. E aí, nesse ambiente, é um ambiente que você pode estar questionando um futuro parceiro de negócio a partir dele mesmo, ao vivo, sem que ele tenha preparado uma apresentação, sem que isso tenha sido feito pelo gerente de marketing dele, mas por ele mesmo, né? Que você vai poder colocar todas as tuas necessidades e também se você tem algo a oferecer nesse tipo de como é que tu chamou? Que era um ambiente, né? É um ambiente de negócios e tal, tipo lá o G4. Acabam surgindo oportunidades. Eu mesmo vivenciei muitas vezes esse tipo de coisas. Eu mesmo acabei fazendo alguns negócios em ambientes iguais a esse, né? Tanto do Bluesoft quanto da CIB ou de outras coisas que foram feitas. Então essa interação ela é muito interessante. Bacana. Porque a gente acaba não percebendo pelos canais normais o que tem de específico de alguém que pode te atender com alguma coisa que você precise. Ou, de repente, aquela pessoa ela nem ia, né? O cara tem uma solução de informática que ele nunca pensou em oferecer. Mas numa conversa contigo, daí tu vai dizer para ele, ó, eu precisaria do teu sistema, muito bom, mas o teu sistema ele não abre a janela da geladeira. Aí você vai dizer para ele, ó, nunca ninguém me pediu isso, mas eu vou fazer a geladeira para ti. Compra meu produto, eu vou fazer um abridor de geladeira para ti aqui do lado. Né? E isso não iria acontecer, muitas vezes, pelos canais formais, né? Que tu não tem acesso ao decisor, né? Não tem acesso ao decisor. Quem está trabalhando com a solução não vê como fazer aquilo, né? Então... Carlos Toné, senhoras e senhores. Toné, deixa uma mensagem desmotivacional final para a nossa audiência. A minha mensagem desmotivacional é que tudo que poderá dar errado, vai dar errado. Você tenha certeza disso. Você não é tão bom quanto você pensa que é. O teu produto não é aquilo tudo que tu acha que é. Tudo pode dar errado. Mas também tudo pode dar certo. Você pode ter um excelente produto e se dar mal. Você pode ter um bom produto e se dar bem. E no fim todo mundo não vai ganhar e não vai perder. Nem todo mundo que perder vai ganhar. E todo mundo vai ganhar e não vai perder. Todo mundo vai acabar perdendo. Então, velho, eu tiro pela minha experiência, né? Que volto ao meu lema, né? Mesmo que você desista dos seus sonhos, talvez os seus sonhos não desistam de você. Boa. Mas talvez os seus sonhos não estejam muito afim de ser. Aí é melhor correr atrás. Que você os realize, né? Aliás, tu sabe que toda ideia, quando ela aparece para alguém, ela dá um tempo para aquela pessoa fazer. Se aquela pessoa não quiser, ela levanta voo e pôs em outra. Uhum. Então tem essas coisas também que tu tens que... Não deixa de aproveitar as suas ideias. Exatamente. Se tiver uma ideia e você gostar da ideia, cuida porque ela se namorou contigo, tá ali jogando um charminho pra ti, e tu não tá dando bola pra ela, né? E aí, de repente, ela disse, bicho, tu não quer nada comigo, cara? Dá licença que eu vou procurar um outro. Carlos Toné, senhoras e senhores, marceneiro e jornalista. Toné, obrigado. Valeu, obrigado. Espero que tenha gostado da experiência. Obrigado, tá? Muito legal contar a tua história aqui. E, com certeza, valoroso as tuas mensagens desmotivacionais. Beleza. Eu espero ser convidado numa próxima vez com um objetivo específico. Claro. Nós vamos descobrir a origem do mundo, né? A criação de Deus, quem criou Deus, o que veio antes do Big Bang. Antes do Big Bang, nós vamos discutir, né, a origem da vida. E o Apocalipse. E o Apocalipse. Nós vamos resolver tudo isso. Eu tenho tudo anotado, basicamente. Falta poucos detalhes. Tá bom. Tá? Combinado. Vou trazer aqui pra gente discutir. Tá com a gente até agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Essa história incrível aí desse cara fora de série. Com certeza uma pessoa que vale a pena ser ouvida. Apesar dele brincar, a gente sabe, né, ele brinca com essa coisa de desmotivacional e tal, mas tem uma história bem bacana aí, com certeza vale a pena você conhecer. Lembrando que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E esse foi mais o EmpreendecCast para você. Valeu, turma!